Bom dia, irmãos. Mais um dia, mais uma semana, na presença do Senhor, né? Vamos fazer hoje Salmos capítulo 38 e versículo 22, amém? Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então o título é A dor e o arrependimento do pecado dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. E o capítulo 38, versículo 22 diz assim: Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém? Então, irmãos, esse versículo é uma oração simples, mas cheia de confiança. Davi reconhece que não conseguia vencer sozinho e pede que Deus venha ajudá-lo, Porque sozinho, com nossa força do nosso braço, nós não conseguimos nada, Então, nós temos que pedir ajuda para o Senhor. Assim como Davi passou por momentos muito difíceis, Nós também passamos. Assim, ele veio e pediu, ajuda para o Senhor, Então, assim, nós devemos fazer também, pedir sempre ajuda para o Senhor, Para que Ele venha nos ajudar, Às vezes também passamos por momentos em que não sabemos o que fazer. Podemos até sentir fracos ou sem direção, mas Deus quer que aprendamos a dizer: Senhor, preciso de Ti, vem me ajudar, Porque tem momentos que a gente não sabe mesmo o que fazer, irmãos? E a gente não sabe que direção tomar, Às vezes a gente fica paralisado, não sabe o que fazer. Então, o que a gente deve fazer? Pedir ajuda para o Senhor, Que é o que esse versículo fala aqui, ó. Até quando nós sentimos fracos e sem direção, mas Deus quer que nós fazemos o quê? Nós devemos aprender, a dizer: Senhor, preciso de Ti, vem me ajudar. Ou, Senhor, eu estou fraco e preciso de Ti, perdoa-me, ajuda-me e não me abandones, Porque quando a gente está fraco, e sem direção, paralisado em alguma situação difícil, nós vamos pedir ajuda para quem? Só para o Senhor. Nós não temos outra pessoa para pedir ajuda, Então é o que vai nos socorrer e nos ajudar. E nós não podemos sentir vergonha, de pedir ajuda para o Senhor. Nós temos que pedir. Todos os nossos problemas nós temos que entregar na mão do Senhor, E pedir o seu socorro, a sua ajuda para continuar andando. Porque sozinho, irmãos, não chegamos em lugar nenhum, Então é o que esse versículo aqui fala. Assim como Davi reconhece que não consegue vencer sozinho, então o que ele faz? Ele pede que Deus venha ajudá-lo, Assim nós devemos fazer, pedir ajuda, pedir direção, Quando nós sentimos fracos, Deus quer que aprendamos a dizer: Senhor, preciso de Ti, venha me ajudar. Porque muitas vezes nós nem sabemos o que falar, mas só essa frase aqui, ó, Senhor, preciso de Ti, vem me ajudar, já é uma oração. Sabia que 3 palavras, com sinceridade, com fidelidade, já é uma oração? Às vezes Deus recebe uma frase, que a gente fala com toda a sinceridade do coração, do que ficar horas orando de joelho. Então, irmãos, nós devemos falar sempre com sinceridade. Tudo que for pedir com sinceridade e fidelidade ao Senhor, que Ele nos escuta e vem nos ajudar, Nunca tenha vergonha de pedir ajuda a Deus.
Ele é a nossa salvação, o nosso socorro e a nossa esperança, né? Essas três coisas não vamos achar em lugar nenhum se não for com Deus. A salvação, o socorro e a esperança. Só Ele pode nos conceder essas três petições, né? Quando você não sabe qual caminho seguir, clame pelo Senhor, confie nele, que você vai estar sempre protegido, né? E Ele vai estar te ajudando, né? E Ele vem correndo para te ajudar. Porque se nós não abrir a boca, Deus não sabe, né? E Deus fica esperando. Ele fica ali esperando para ver o que você tem para falar para Ele começar a te ajudar. Então, quando nós estivermos passando por momentos de dificuldade na nossa vida, faça que nem Davi. Peça socorro para o Senhor. Peça ajuda para o Senhor. E não tenha vergonha de pedir, porque Ele está sempre ali esperando que nós venha pedir o seu socorro, a tua misericórdia, porque todos os dias de manhã renova a misericórdia do Senhor e Ele vem correndo nos ajudar, né? Esse Salmos 38, o capítulo, eu falei do versículo, agora o capítulo, quando erramos ou passamos por momentos difíceis, não devemos fugir de Deus, devemos reconhecer nossos erros, pedir perdão e confiar em Deus, né? Porque Ele pode nos sustentar e restaurar a nossa vida, né? Então isso fala do capítulo também, né? Porque esse capítulo 38 é uma oração de Davi. Em um momento de muita dor, de sofrimento, né? Arrependimento, né? Quem conhece, quem já leu a história de Davi aqui, sabe o que ele fez, né? Sabe do pecado que ele cometeu, né? Então, por isso que tem vários salmos que ele direciona ao Senhor pedindo perdão, né? Principalmente o 51, né? Então, o Salmo 38 é uma oração de Davi em momento de muita dor, sofrimento, arrependimento, né? Ele reconhece seus erros e entende que ele precisa de misericórdia de Deus, né? E Davi se sente fraco e cercado por dificuldades, mas não abandona, né, o Senhor. Mesmo sofrendo, ele continua buscando a Deus e pedindo seu socorro. Então, irmãos, é o que nós devemos fazer, pedir socorro para o Senhor. Nunca deixar de pedir socorro para o Senhor, né? Não sentir vergonha, pedir a sua ajuda, né? E sempre usar essa frase: Senhor, preciso de Ti e vem me ajudar. Peça socorro para o Senhor, que Ele vai te ajudar nos seus momentos de sofrimento, nos seus momentos de dor, né? De arrependimento. Só Ele pode nos perdoar e nos ajudar. Amém, irmãos? Então vamos seguir a orientação desse versículo, né? Salmos capítulo 38 e o versículo 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, a minha salvação. Amém? É o único que pode nos dar salvação também. Amém? Glória a Deus, irmãos. É o que eu entendo hoje desse versículo do Salmos 38, capítulo 38 e versículo 22. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não me deixe caminhar sozinho. Se o meu socorro vem do Senhor, guia os meus passos e fortalece o meu coração. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe sua semana e seu dia. Fica na presença dele. Amém? Deus abençoe.